Estamos aqui mais uma vez para a gente poder fazer um bate-papo com um docente dos mais gabaritados que a gente tem no nosso núcleo de gestão de projeto, que é o professor Pedro. E a gente vai falar hoje sobre um tema muito relevante, que é ética na gestão de projetos. Eu sou a professora Graziella, eu sou a coordenadora do núcleo de gestão de projetos e vou estar aqui, né, coordenando esse nosso bate-papo. Então, já faço aqui um convite para que vocês possam colocar as suas perguntas, que aí depois da exposição do professor Pedro, a gente vai organizar e a ideia é que a gente venha a conversar sobre esse assunto tão importante. Mas antes disso, eu vou roubar 5 minutinhos do professor Pedro, ele já, de forma muito generosa, já cedeu esse espaço para que a gente pudesse falar, apresentar a fundação para vocês, muitos de vocês estão conhecendo agora. E a gente, então, eu vou apresentar muito brevemente, inclusive comentando rapidamente sobre o nosso núcleo, que é o núcleo de gestão de projetos. A gente, logo mais, então, aqui só para gente, para aqueles que estão conhecendo, né, a FIA nesse exato instante, a gente já tem uma história de mais de 40 anos. Essa história é uma história que começou pelo pioneirismo de professores da FEA, da área do Departamento de Administração, como eu, que sou também do Departamento de Administração, sou professora associada, e que na década de 80, um grupo de professores considerou muito necessário a gente colocar a nossa pesquisa a serviço da sociedade. E esse a serviço da sociedade significaria a gente poder, né, oferecer para organizações privadas, públicas, organizações da sociedade civil, o conhecimento que estávamos pesquisando por meio de cursos, assessoria, e começa então a história da fundação, que depois isso acaba se expandindo para outras faculdades da Universidade de São Paulo. Essa história é uma história bem sucedida, né? A gente está completando 45 anos, esse ano vamos ter eventos importantes no segundo semestre, e começa com você replicar dentro da fundação os núcleos de pesquisa, e um deles era o núcleo de gestão de projetos, que foi criado pelo professor Roberto Esbraja, que é atualmente o diretor-presidente. Então, esse espelhamento, ele deu muito certo, porque foi aí que a gente foi criando cursos temáticos e, ao mesmo tempo, a gente foi estruturando cursos na área de negócios, né, que é justamente as nossas pós-graduações e principalmente os nossos MBAs, né? A gente tem aqui uma linha de um conjunto de conhecimentos, né, comuns, né, no nosso MBA Advanced e trilhas que são de acordo com algumas dessas especificidades que a gente tem também aqui na nossa fundação. A gente tem a FIA, ela não apenas ela é voltada para essa educação executiva, como também ela começa desde a graduação, né? Então a gente tem uma graduação em administração, agora tem de economia, temos mestrado profissional, temos doutorado profissional. Então esse a gente fica muito orgulhosos, né, da gente ver esse crescimento da FIA, que é um crescimento que também está na forma da gente oferecer o nosso conhecimento, né? Antes a gente era totalmente presencial, a pandemia forçou todos a se reinventar. Não foi diferente no caso da FIA, que fez parceria com a UOL e a gente oferece diversas pós-graduações e alguns MBAs no formato totalmente assíncrono, e também aqui os nossos cursos começaram também a incorporar esse hibridismo, né, de você oferecer cursos presenciais, mas também ter cursos alunos que estejam assistindo de forma síncrona. Então, esse é um pouco o timeline. A gente tem todas as acreditações que são mais relevantes dentro do país, fora, aqueles que são interessados em projetos, todos os nossos cursos dialogam com o conteúdo do PMI. Então, isso é muito importante, porque isso faz com que tudo que você cursa aqui dentro da FIA em gestão de projetos, ele é transformado em PDUs para aqueles que querem buscar uma certificação. O nosso núcleo, ele tem um trabalho de oferecer todos os cursos, né, que estão relacionados à gestão de projetos, né? Então a gente tem desde aquele, se eu quero um curso menor, se eu quero um curso com uma envergadura maior, se eu quero um curso de
de média duração. Então, a gente tem todos esses formatos, toda a forma de aproveitamento de créditos. Então, o que você faz aqui no nosso núcleo, você pode, assim, eu quero fazer só 40 horas, né, que é um curso de formação. Depois eu posso aproveitar esses créditos numa formação complementar. Esse é o nosso diferencial. E a gente, então, além disso, toda essa trilha, como eu falei, a gente oferece no formato de trilha, a gente tem um reconhecimento tanto no Brasil como fora do país. Nós somos em 10 pessoas, aqui tem o rostinho de cada um, então vocês vão sempre estar dialogando com alguém e não com uma máquina, isso é importante. E a nossa trilha tem essa ideia de você estar garantindo uma educação continuada, né? De você poder cursar algo com menor duração e você vai incorporando na medida da sua necessidade, né? E sempre reaproveitando os créditos. No final do nosso bate-papo, então eu vou estar falando das turmas que estão em abertas, mas aqui fica só para aqueles que têm interesse e depois eu passo todos os nossos dados de contato. Mas eu prometi que iam ser 5 minutinhos, então eu vou então passar a palavra professor Pedro, e mais uma vez agradecer a sua disponibilidade para estar aqui falando de um tema que é extremamente importante. Professor Pedro, a palavra está com você. Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui hoje. Obrigado à professora Graziella e à FIA pelo convite, de falar sobre esse tema, sobre ética na tomada de decisão em projetos. A ética na tomada de decisões em projetos, alinhando valores e resultados. A nossa agenda hoje, né, o que nós vamos falar hoje, nós vamos explorar de uma forma prática, né? Ética é um tema extenso, vasto, a área de filósofos, eu, pessoalmente, não sou filósofo, né? E admiro muito a filosofia, ah, a prática de dilemas éticos enfrentados por líderes e equipes. Então, estamos falando da realidade no dia a dia de projetos e como a cultura organizacional, atitudes e comportamentos da liderança e pressões, principalmente crescentes por desempenho, podem impactar diretamente a qualidade dessas decisões. Então, nós vamos abordar hoje, né, o conceito de ética. Vamos falar um pouco nas origens do conceito de ética, né, o surgimento e a importância dele para a tomada de decisão em projetos. Vamos falar também sobre desafios, né, dilemas desse alinhamento entre valores, metas e resultados que muitas vezes, na prática, a teoria é outra, ou é difícil a sua implantação, ou necessita, como Aristóteles menciona, coragem, que essa é um fundamental aspecto da ética na implementação. Dilemas e pressões internas e externas que gestores e equipes sofrem e instrumentos, vamos falar alguns instrumentos úteis no apoio à tomada de decisões éticas. Vamos falar em casos reais, tá? E depois reflexões finais, onde vamos abrir para perguntas, respostas e ah, tentar ver, né, que lições aprendidas nós tiramos de hoje aqui dessa nossa troca de experiências. Eu pretendo que seja mais uma troca de experiências. Ah, hoje eu vou dar basicamente será o contexto dessa para a nossa troca de experiências. Bem, falar um pouco sobre o conceito de ética. As origens da ética datam de 2.500 anos atrás. Na realidade, ela tem o nascimento na Academia de Atenas, ou Academia de Platão, a escola de filosofia fundada por Platão por volta de 387 a.C. Então, nós estamos falando há 2.500, uma preocupação há 2.500 anos atrás, na, nos jardins de Academos, nas proximidades de Atenas. Ela é a primeira universidade da história,
A academia era um local de debate, aprendizado, desenvolvimento intelectual na Grécia, reunindo estudantes, pensadores, de todas as linhas e influenciando o desenvolvimento do pensamento ocidental. E até hoje é base do que você verifica as condutas, códigos de condutas, a ética é baseada nesses conceitos que foram traçados. E um dos expoentes é o filósofo Aristóteles, que Platão mesmo mencionava que a escola, a academia, era formada pelos alunos e pelo cérebro de Aristóteles. Ah, ele é autor do livro, escreve isso, né? Estamos falando em 2.500 anos atrás. Ética a Nicômaco. Nicômaco é o filho dele. São reflexões sobre ética. Então, Aristóteles, nesse livro, no conceito de ética, ele busca definir ética como uma busca pela felicidade e a realização da potencialidade humana. Ah, para Aristóteles, sem o conceito de ética, a ausência de ética destruiria não somente o indivíduo, como a própria sociedade. A sociedade não sustentaria, né, numa condição onde que os princípios éticos mínimos não fossem colocados. Essa busca pela felicidade é orientada por princípios éticos que devem guiar, né, que guiariam o comportamento individual. Né, é o que separaria o homem dos animais e a vida em sociedade. E, consequentemente, o das comunidades. Ele pensa nisso não somente do indivíduo, mas o indivíduo, o respeito. Nós vamos ver diversos conceitos dentro da sociedade. O que na época era polis, né? Que era o conceito da cidade. Né? Então, a qualquer grupo, por menor que seja, até as cidades, elas deveriam ser regidas por princípios éticos. Caso contrário, né, destruiria tanto a vida do indivíduo como a própria sociedade. E se vocês repararem, é na própria tragédia grega, o ciclo da tragédia grega baseia-se no desrespeito à ética e que leva à catástrofe. Né? Então, esse tipo de pensamento já era uma preocupação 2.500 anos atrás. E um dos pontos que Aristóteles mencionava que aplicar ética é mais difícil do que entendê-la, porque exige coragem, uma virtude fundamental. E nós vamos ver aqui nos exemplos a coragem para aplicar a ética no dia a dia. E para Aristóteles, ser ético é desenvolver virtudes na prática. Ninguém nascia ético, ninguém nascia virtuoso. Isso é elaborado através da educação. O que distingue o ser humano é a razão. E agir eticamente é agir segundo a razão. O que é bom, o que é adequado para viver não somente em comunidade, o respeito ao próximo, estabelecer regras, condutas comuns para o comportamento. E sobre educação e hábito moral, ninguém nasce virtuoso, nos tornamos virtuosos por meio da prática contínua. Isso é algo que você aprende continuamente. Está sempre melhorando, se aperfeiçoando. A ética aristotélica é profundamente ligada à educação, à prática e aperfeiçoamento contínuo. Atualização contínua dessa prática. Então, dado esse contexto, né, da onde nasceu, de onde surgiu essa preocupação?
que ela vem sendo base desde há 2.500 anos atrás, de todo o código de ética que você lê hoje, que está pregado na parede da sua empresa, né? Data dessa preocupação de se estabelecer essas normas. Vamos ver trazer agora para o mundo de projetos, né? E o mundo corporativo, dentro do mundo corporativo. Então vamos voltar, vamos hoje andar 2.500 anos até hoje e verificar isso dentro, né, nessa viagem. Já saímos aí do passado, 2.500 anos atrás, né? E chegamos hoje com o conceito de ética e sua importância. A ética no âmbito corporativo, ela pode ser definida como um conjunto de princípios e valores que orientam o comportamento humano e organizacional. Rege o comportamento dentro das organizações dos grupos, seja uma instituição de caridade, seja um pequeno grupo. São as regras que ajudam a diferenciar o certo, o errado, em diferentes contextos. Na gestão de projetos, agora vamos descer mais um nível e elevar a gestão de projetos. A ética envolve a tomada de decisões baseadas em princípios como conceitos como honestidade, transparência, responsabilidade e justiça, garantindo que as escolhas feitas beneficiem não apenas os resultados financeiros. Ganhamos esse resultado, vamos ganhar essa licitação. Ótima, custe o que custar. Não, mas também os stakeholders envolvidos. A responsabilidade social, a responsabilidade para com a equipe e com todos os stakeholders. Muitas vezes não são decisões muito fáceis, né? Porque o mais rápido, mais o benefício de curto prazo, muitas vezes, chama a razão. O código, eu coloquei aqui como exemplo, né? Poderia ser, mas nós estamos falando de gestão de projetos, o Código de Ética e Conduta Profissional do PMI. É só, né, procurar no Google Código de Ética e Conduta, que isso está disponível. O PMI disponibiliza isso. Mas cada profissão, cada empresa tem o seu. Está lá pregado na parede, colocado em algum lugar, e tem o código de conduta, né? De ética e conduta. No caso, o PMI desenvolveu, ele chegou a 4 principais valores que servem de base para a tomada de decisão e orientam suas ações. Onde que eles chegaram esses 4 valores? Ah, Através de pesquisas com os milhares de membros do Project Management Institute. E chegaram à conclusão que esses 4 representam os valores principais, não os únicos, mas os principais que servem como base para a tomada de decisão e devem reger não somente o comportamento individual, mas como a conduta profissional de gestores de projetos e todos aqueles associados a projetos. Um deles é responsabilidade. Esse é assumir responsabilidade pelas decisões que tomamos ou deixamos de tomar, pelas ações que realizamos ou deixamos de realizar e pelas consequências. Não fui eu não, hein? Foi o fulano. Isso é culpa do fulano. Foi culpa do departamento X. É o conceito de accountability. Assumir responsabilidade. Não, não quero, aqui não sou eu não, olha, quem foi o responsável, né? E tentar transferir, né? A transferência, o jogo de transferência, transferência de culpa, a respeito. Um outro importante desses valores são o respeito de demonstrar consideração, não somente por nós mesmos, como profissionais, como pessoas,
como indivíduos, mas pelos outros. Da mesma forma, um ambiente de respeito gera confiança e segurança. E sem confiança, sem trust, você não constrói nada. Você pode construir um teatro de alguma coisa. Mas se a equipe não confia, não existe respeito entre a equipe, consideração e cooperação, ela é impossível sem confiança. É um ambiente onde perspectivas e pontos de vista diversos são incentivados e valorizados. Isso passa por saber escutar, escutar visões diferentes. Nós vamos entrar um pouco mais em detalhe nisso. Justiça. O dever de tomar decisões e agir com imparcialidade e objetividade. Nossa conduta deve ser isenta de interesses próprios conflitantes, preconceitos e favoritismo. E honestidade. Dever de compreender a verdade e agir de forma honesta, tanto em comunicações quanto em nossa conduta. Transparência, verdade sobre o status do projeto. E, pessoal, não vamos contar ao cliente, não, que o projeto está indo para o buraco. Vamos ficar enrolando ele um pouco mais. E não conta isso para o chefe, não, gente. Vai ser um negócio. Vamos tentar apagar o incêndio aqui e depois nós vamos resolver mais à frente. E não fala isso para o cliente, não, que vai começar a dar problema. E até que estoura e você cai lá na falha da responsabilidade, onde não foi minha culpa, não, ó, foi culpa do departamento A ou do departamento C. Então, esses elementos, eles são fundamentais. Nós estamos examinando um código de ética e conduta, que é o caso específico do PMI. Cada organização de vocês, vale a pena, quem não leu, dentro das organizações de vocês, nós vamos ver, inclusive, a questão de conduta declarada e conduta real, que é uma defasagem grande que existe hoje nas organizações. Aquilo que se escreve, que se coloca no pôster e aquilo que a realidade do dia a dia. Responsabilidade, exemplos de aplicação prática, assumir erros e falhas. Quando o projeto atrasa por falha de planejamento, ou seja, o que for, o gerente assume responsabilidade. Comunica ao patrocinador e propõe um plano de correção. Gerencia riscos de forma produtiva. Identifica, avalia e trata riscos. Muitas vezes, risco, e gente, não vamos levantar esse negócio, não. Não, essa coisa não é tanto assim, não. Está fazendo tempestade em copo d'água. Não vamos falar sobre risco com o cliente, não, porque isso vai gerar um problema. Vamos esconder isso debaixo do tapete e passar essa informação mais à frente. Respeito, ouvir os membros da equipe, saber escutar, criar um ambiente de segurança psicológica, onde as pessoas possam se manifestar no projeto, se sintam valorizadas, principalmente durante reuniões de planejamento e lições aprendidas. Se não, principalmente em lições aprendidas, existe uma tendência de se esconder os erros. Então você só tem lições aprendidas positivas. Porque lição de erros, aprendidas sobre erros, e, gente, isso daqui vão me culpar aqui por esse negócio aqui. Esconde. Muitas vezes em projetos você verifica lições aprendidas que existem, mas não são passadas, com medo de demonstrar erro. Então, na fase um existe problemas, a equipe da fase um esconde esses problemas e estoura na fase 2. Um problema que se já sabia na fase um, mas o erro é colocado debaixo do tapete. Nesse momento, se nós olharmos o código de ética, ele está se comportando de forma
não ética. Comunicação respeitosa, evitar linguagem ofensiva ou discriminatória, porque isso tende a silenciar as pessoas. Muitas vezes o verdadeiro bullying e as pessoas ficam né, caladas. Hoje em dia, né, a, a crise de doença mental está atingindo níveis, virou uma pandemia de assédio de todos os formatos no ambiente de trabalho. Isso ocorrendo ao vivo, os números, as estatísticas subindo, atingindo níveis nunca vistos e atingindo projetos, não é? Como toda organização. E projetos estão na base das operações, é aquele projeto que cria, instala uma operação, que realiza uma estratégia. Então, imagina a cadeia que é toda comprometida na base. Você falar nisso, comprometimento, né? Engajamento, é por água abaixo. Não adianta pregar na parede da empresa, estamos comprometidos, aí juntar todo mundo e todo mundo cantar, estamos comprometidos, né? E assim por diante. Em que cada um olha e verifica que isso, do ponto de vista de ética, desde Aristóteles, é algo antiético, que destrói não somente o indivíduo, afastamentos por doença mental, como a própria comunidade. Então, a profecia de Aristóteles agora, né, cada vez mais. Justiça, exemplos de aplicação prática, distribuir tarefas com equilíbrio, aloca atividades com base em competências, seguir critérios transparentes para promoções e premiações. Senão, o critério de injustiça permeia a organização como um todo. E o nível de comprometimento começa a descer. Honestidade, relato preciso do status do projeto. E não aquilo que o sponsor gostaria de escutar, que o cliente gostaria de escutar. Divulgação de conflitos de interesse. E essa é uma das mais complicadas, a honestidade profissional e informar prontamente qualquer situação que possa comprometer sua imparcialidade ou criar um conflito de interesse, ou uma violação do próprio código de ética e de princípios morais, um projeto que claramente vai comprometer o meio ambiente, pode comprometer vidas. Ah, mas vamos tocar o projeto de qualquer forma, porque metas são metas. Temos que atingir metas a todos os custos, a qualquer custo, custe o que custar. Novamente, voltando lá a Aristóteles, isso leva à destruição, à catástrofe, o ciclo da catástrofe. E rejeição de práticas, essa é onde que coragem entra principalmente, recusar-se a participar de atividades fraudulentas ou enganosas, mesmo que isso possa resultar em pressões externas. E muitas vezes, porque Aristóteles menciona que um dos elementos é a coragem, porque muitas vezes a carreira do indivíduo fica na linha de fogo. Você não concorda com isso? Eu coloco outro que concorde. O assunto é extremamente sério e acontece com uma frequência e diariamente nas organizações. Com diversas organizações que eu converso, é impressionante. E isso acaba gerando uma das partes dessa trauma, dessa aumento nas doenças mentais, nos afastamentos, são os conflitos internos entre a moral do próprio funcionário em ter que se submeter a essas situações diariamente. E informar a organização qualquer situação pessoal que possa afetar a imparcialidade nas decisões do projeto. E rejeitar
ativamente práticas antiéticas. Outro elemento que necessita coragem, recusar não só subornos e propostas que envolvam fraudes, mas atividades ou projetos que envolvam riscos que são devidamente inaceitáveis. O cenário atual. Então, depois de 2.500 anos, vamos ao cenário atual. O que que nós estamos vivendo aí como resultado dessas situações todas? Disrupção, incertezas, complexidade, ambiguidade, riscos. Tá? Nós estamos cada vez mais num ambiente mais e mais e mais complexo. O que, na realidade, né, o Ulrich Beck, ele chama isso da sociedade, vivemos hoje na sociedade global do risco, em que o ser humano ele conseguiu criar riscos, porque antes riscos sempre existiram, guerras, pandemias, né, sempre existiram. Mas hoje o homem tem condições de literalmente as ações do próprio homem, de projetos do próprio homem, do próprio homem, de destruir o planeta. Extinção, literalmente, extinção da vida no planeta. Mudanças climáticas, guerras, nuclear, ah, descontrole de alertas de cientistas sobre pandemia. E o mais irônico é que nós temos todos os instrumentos para controlar. Esses instrumentos existem. Mas, novamente, voltando a 2.500 anos, nós podemos ter uma evolução tecnológica de um retrocesso ético. Hoje, uma das áreas de questionamento de vários cientistas é sobre as questões éticas associadas à inteligência artificial, que é claro, como todas as inovações trazem maravilhas, mas algumas têm o poder, né, de, né, gerar riscos numa escala inimaginável. Então, ter esse cuidado, levar em consideração as questões éticas que passam a ser abandonadas. Por exemplo, recentemente o Google colocou no próprio site deles, porque ele sempre mantinha a primeira lei de Asimov, né, de robô. Toda conduta será feita que não faça mal ao ser humano. Essa era a regra número um da robótica. Né? O autor de ficção científica, Isaac Asimov, escreve isso nos anos 50, e é algo que sempre pautou as decisões e as evoluções. E o próprio Google, ele tinha isso no site dele como guia e acabou de retirar. Não faz mais parte a, a preocupação de que o desenvolvimento não faça mal ao ser humano. Então começam a ter questões éticas em níveis gigantes. Uma relação entre vantagens de curto prazo e de destruição de longo prazo. Então são questões cada vez mais complexas, mais difíceis. E a gestão de projetos é parte disso tudo, porque tudo que se constrói, todas as implantações são feitas através de projetos. Sejam projetos de inovação, projetos de pesquisa, projetos de desenvolvimento. Então, o que nós estamos vendo hoje? Temos toda essa evolução técnica, todo esse caos e um crescimento de menções negativas sobre a governança. Crises éticas nas empresas motivaram aumento de 29% nas menções do tema de governança. Cerca de 40% dessas menções foram motivadas por sentimentos negativos, refletindo desconfiança em relação à prática ética nas empresas. Por exemplo, em ESG, o greenwashing, o social washing e assim por diante. Em outras palavras, literalmente para inglês ver, crescente flexibilidade ética, um novo termo. Eu sou flexível, mas eu sou eticamente flexível. Né?
A pesquisa do Instituto de Pesquisa do Risco Comportamental revelou que 50% dos profissionais brasileiros demonstram flexibilidade ética, estando dispostos a ceder práticas antiéticas sob pressão, como manipulação de dados, favorecimento indevido, etc. Isso daqui a pouco vai fazer parte de currículo, né? De maneira que o indivíduo seja aceito nas empresas. Mais alguns anos, continuando assim, entre as minhas habilidades, possuo flexibilidade ética. Ou seja, eu me adequo, estou disposto a práticas antiéticas, desde que levem ao objetivo da organização maior. E discrepância na percepção, até, vamos dizer, como exemplo, um dos exemplos de canais de denúncia. Instalei um canal de denúncia da minha empresa. Então, todos os meus problemas acabaram. Enquanto 40% dos gestores acreditam que as empresas facilitaram acesso aos canais de denúncia, apenas 26% dos colaboradores compartilham essa opinião. 47% dos entrevistados indicaram que, pelo menos numa ocasião, sentiram pressão para não denunciar má conduta. E a desconfiança mesmo de canais de denúncia. Vou dar um exemplo. Eu faço uma pesquisa sempre sobre percepção de risco, com mapa de percepção de risco, e alguns alunos, vários participantes, ficam com receio de participar. Então, eu garanto anonimato, não, ninguém via e-mail, não tem absoluto, mas mesmo assim, alguns não participam, com medo de haver alguma forma de identificação. Então, convivemos também junto com uma cultura do silêncio sobre o tema ética. Por que isso tende a ocorrer? Como é que isso se manifesta, né? Como é que nós começamos a perceber isso? Como é que essas coisas acontecem? Se nós repararmos no dia a dia, nós muitas vezes percebemos, e vários funcionários em suas empresas, eles percebem essas, vamos dizer, diferenças entre ética declarada, né? O que é ética declarada? São aquelas que são publicadas, políticas, valores, crenças declaradas, normas, padrões, as técnicas, treinamento. Hoje em dia, qualquer indivíduo que entra numa empresa, ele assina lá, diz, essas são as normas éticas, preenche lá, faz um teste, assim por diante, ok, estou de acordo. Bom, muito bem, toca, e vamos tocar o trabalho. Processos manuais, quer dizer, toda a liturgia, as empresas, elas estão instalando. Mas isso é o que eu chamo da conduta declarada. Por exemplo, frases: pautamos nossa conduta e nossas atitudes pela segurança a partir do compromisso com uma gestão ampla, eficiente e ética. Né? A ética permeia todos os aspectos do nosso negócio: financeiro, jurídico, operacional, do trabalho e ambiental. Né? Hoje, raramente você entra numa organização que não tem um pôster em algum lugar, alguém apontando para o céu e qualquer coisa assim, no gênero. Mas nós temos, um dos sintomas é quando você começa a perceber, né, principalmente o novo funcionário entra na organização e ele começa a ver uma dissonância entre o que é falado e quais são os valores. Então, nós temos valores e crenças declaradas e quanto valores e crenças reais, as normas, as técnicas, os treinamentos e aqui as práticas. O processo, os manuais e o treinamento e atitudes e comportamentos, que é a conduta real, né? Ou seja, chega um ponto que o indivíduo verifica coisas sendo escondidas embaixo do tapete com relação a auditorias. E veio a auditoria. Esconde esse negócio aqui. E princípios éticos não permeiam os aspectos do nosso negócio. Mas, no entanto, poucos falam, ou ninguém fala nada. Muitas vezes, em algumas organizações que eu conversei, e não são organizações pequenas, são organizações grandes,
O pessoal mencionado, né, verdadeiros teatros, né, literalmente, sobre discursos e assim por diante, quando todos, cada um se olha, sai da reunião, um olhando para o outro, dizendo, pessoal, acabamos de assistir um circo aqui. Let's get ethical, ethical. I wanna get ethical. Let's get into ethics, yeah. Let me hear your Dunder Mifflin talk. Your body talk. Let me hear your body talk. Woo! All right. Outra coisa que se percebe nas organizações é o filtro de más notícias, né? Na realidade, um alerta de rompimento ético, um risco ético, é descoberto na base, e à medida que vai subindo essa informação, ela vai ficando adocicada. E quando chega na alta administração, não tem problema nenhum. Até que acontece o que se chama de surpresa previsível. Uma surpresa previsível é aquele desastre, é aquela desastre anunciado que acontece onde a alta administração é a última a saber, né? E essa informação não passa. Então, esse bloqueio, essa atenuação vertical do risco, ético no caso, ela começa a acontecer. Então, o receio de passar más notícias ou contestar um projeto que tenha sérias implicações éticas. E acontece que, desde a base, nós achamos lá a identificação é feita do risco ético, chega na gerência média, tudo sob controle e o sucesso garantido no final. Então, esses conflitos, a realidade dos projetos, através de impor prazos curtos, orçamentos limitados, que é a realidade. É como nós vimos. Hoje, nós vivemos no mundo VUCA, tá? Já famoso. Então, o que acontece? Ah, Essas decisões, muitas vezes, a busca pelo limite do risco leva às áreas cinzas que comprometem a ética e os princípios éticos da organização, para ganhar mercados a todo custo, fazer um lançamento que ainda não está comprovado, mas lance-se a mercado mesmo que isso vá gerar implicações. Outro tipo de conflito de alinhamento é quando o conflito entre a moral e a ética. A moral é aquilo que o profissional, né, são as normas e regras pessoais, individual, o modo dele agir. E a ética da empresa, os princípios éticos e a legislação. Eu vou dar um exemplo. Ah, um exemplo bastante comum, mas eu utilizo sempre o exemplo do Titanic, né? Ah, no Titanic, ah, ele estava legalmente em compliance. Outra fixação é está em compliance. Está em compliance, de acordo com a legislação, está de acordo com a ética da organização. A ética da organização muitas vezes é estar em compliance com a legislação. Então, no caso do Titanic, a legislação, o Titanic foi o maior navio da época, o maior objeto que o ser humano já construiu. E, na época, era o maior objeto móvel já construído pelo homem, pela raça humana. Só que a legislação, como acontece sempre em compliance, a legislação está defasada da inovação, do avanço tecnológico. E a legislação estava defasada. Porque a legislação, por exemplo, em termos de bote salva-vidas, ela exigia, porque os navios tinham até 10 mil toneladas. O Titanic tinha 45 mil toneladas. Comportava um número de passageiros muito maior.
Mas a legislação solicitava apenas 16 botes salva-vidas. Você, com 16 botes salva-vidas, você estava em compliance. Os engenheiros protestaram junto com a liderança, dizendo: poxa, ok, a legislação manda isso, mas esse navio ele precisa um número de botes salva-vidas até de 64 seria o ideal bote salva-vidas. Mas do ponto de vista de mercado, a administração pensou: não, isso vai assustar o cliente. Ele disse: se esse é um navio que ele foi desenhado para ser praticamente inafundável. Se ele é praticamente inafundável, o passageiro vai chegar lá, vai ver cheio de botes salva-vidas. Ele falou: que negócio é esse? Nós temos aqui uma meta de vendas. Ele é praticamente inafundável. E o que a legislação manda? O que tem compliance? Não complica para o pessoal técnico. É 16 botes salva-vidas, não são? Ok. Então, vamos colocar os 16 botes salva-vidas a bordo. Em seguida, o rebaixamento. Eles queriam instalar que seria um diferencial competitivo do navio, uma escadaria de 6 níveis de convés, toda feita à mão. Uma obra magnífica. Mas para isso, teria que diminuir e baixar as comportas à prova d'água. Novamente, a administração, a área de marketing e a presidência falou: o que é exigido em compliance? É de 3 metros acima d'água. Então é isso que vai ser. Nós vamos rebaixar essas comportas até 3 níveis abaixo da água, acima d'água. Novamente, os engenheiros, os especialistas protestaram, disseram: mas esse é um navio gigante. Isso vai expor a um risco muito maior. Ah, mas ele vai afundar? Não. Então, pessoal, não vamos ser mais realistas, né? Vamos lá em compliance. Então, o Titanic, eles zarpa e fizeram outras modificações, que eu não vou entrar em detalhe aqui, mas ele saiu em compliance. Então, o Titanic, ele sai 100% em compliance com a legislação, de acordo com as normas éticas da White Star Line, e afunda na sua primeira viagem. O que acontece? Aqui existiu um conflito. Os engenheiros diziam: a compliance, estar em compliance não é suficiente. Temos que ir além de compliance. Eles acabaram se demitindo. E mais tarde, durante o afundamento, né, durante o julgamento, eles disseram: nós deveríamos ter insistido mais em nos fazer escutar. Então, conflitos éticos podem surgir mesmo quando você está seguindo o código de ética. Porque o código de ética ele pode estar desatualizado. Ele pode estar baseado um nível de compliance obsoleto. E esse, principalmente, é um desafio gigantesco hoje, onde nós temos uma inovação, disrupção acelerada. Vamos ver alguns exemplos de desafios de alinhamento entre ética, valores, metas e resultados de projetos. Brumadinho. Alertas de especialistas sobre barragem Brumadinho foram ignorados. Guerra entre a Vale e a TUV Sud pela responsabilidade da tragédia de Brumadinho. A Vale, responsável pela operação da barragem, a TUV Sud, que atestou segurança da estrutura, foram acusadas de negligência ao priorizar a continuidade das operações e os ganhos financeiros em detrimento da segurança. A TUV Sud acusou a Vale de dizer que pressionou para assinar a liberação, porque senão perderia o contrato de fornecedor. A TUV Sud sendo processada na Alemanha. A Deepwater Horizon, em 2010, a pressão por fechar o poço rapidamente, que se perdia a cada dia de atraso, 1.500.000 dólares se perdia por atraso, apesar dos alertas de que seriam necessários um número de anéis maiores
para a fixação do cimento. Então, as pressões, o diretor de operações liga para o financeiro e fala: o que eu faço agora? O pessoal está insistindo aqui que temos que parar para alinhar isso. Isso vai tomar vários dias, é US$ 1.500.000 cada dia. Aí a pergunta: tem certeza que vai acontecer alguma coisa? Não. Então toca isso para frente. Muito bem. A, a British Petroleum pagou mais de 60 bilhões em multas e compensações. O mais interessante é que uma das métricas que é utilizada é nunca aconteceu nada até agora. Na verdade, no dia que explodiu a plataforma, a British Petroleum estava comemorando, né, 7 anos sem ter um acidente sério. Mas estava já com todo o cenário montado para que houvesse um desastre. E se você temos 10 anos sem nunca ter acontecido, então nós não precisamos nos preocupar. Eles comemoraram, festejaram, a diretoria estava toda na plataforma, pegou o helicóptero e foi embora. Algumas horas depois, a plataforma explodiu. Depois de comemorar 7 anos de alta qualidade sem acidentes. Então, novamente, o indicador de que nunca aconteceu, estamos com 0 acidentes há tanto tempo, não deve aliviar, mas alertar. Teranos, startup prometia testes laboratoriais inovadores, foi um caso clássico. A companhia processava funcionários que começaram a ver que aquilo era uma farsa. Mas ela processava os funcionários que tentavam alertar. Olha, novamente, o espectro de coragem. Ian Gibbons, um dos principais cientistas, acabou por se suicidar devido a pressões e ações judiciais contra ele. Em 2014, a CEO, Elizabeth Holmes, foi condenada por fraude, prejudicando investidores, pacientes e funcionários. Tem uma série na Netflix ótima sobre isso. Agora, recentemente, o Titan, 2023, a empresa ignorou normas de segurança e alerta especialistas. Uma das alegações, novamente, estamos em compliance. Por quê? Porque em águas internacionais, onde que eles iam fazer, a legislação americana não impera. Nenhuma legislação internacional sobre segurança. Então ele disse: eu não preciso certificar o meu submarino. E a companhia demitia e processava aqueles que alertavam sobre a falta de segurança. Então, nós temos um caso de inovação extrema, buscando redução de custos, comprometeu a segurança e levou à implosão fatal da embarcação. Existem alguns instrumentos aqui auxiliares. Como é que eu estou de tempo, professora? Ó, já são 8h05, professor. Se pudesse já, finalizando, que tem algumas colocações aqui que já fizeram no chat, então eu ia ver se a gente fechava para a gente poder dialogar. Tá ok então. Aí. Bem, umas reflexões, né, sobre éticas, né, ao longo do projeto, né, garantindo a integridade em todas as fases do projeto. O gestor do projeto deve sempre fazer perguntas, né, algumas perguntas fundamentais para ao longo do projeto como um todo. Por exemplo, na concepção, os valores éticos fundamentais do projeto foram definidos e documentados na concepção. Os objetivos do projeto estão alinhados com os princípios organizacionais. Os riscos éticos, sociais e ambientais foram identificados. O mapa de percepção de riscos, né, foi usado para prever as surpresas éticas.
Eu vou mandar um link depois sobre esse mapa de percepção de riscos, em que você compara percepções de diversos participantes sobre determinados riscos éticos. Planejamento. Os critérios éticos estão incorporados no plano de gestão de riscos, né? Um código de conduta foi desenvolvido e divulgado aos envolvidos. A equipe está treinada, orientada. Canais seguros de denúncia de dúvidas estão funcionando. A liderança está modelando liderança por exemplo, né? Os comportamentos éticos no dia a dia. O triste é que muitas vezes acontece que a organização, a liderança não dá o exemplo. Indicadores éticos estão sendo monitorados, mecanismos para corrigir esses desvios éticos de uma forma transparente foram estruturados, os riscos éticos estão sendo atualizados ao longo do projeto. E no encerramento, né, as lições aprendidas incluem reflexões sobre dilemas éticos e boas práticas, como parte do processo. Casos positivos de integridade foram reconhecidos. O projeto gerou aprendizado ético aplicável a futuros projetos. E o relatório final reflete o compromisso com a ética e integridade. Algumas palavras aqui finais: os projetos morrem mais por silêncio cúmplice do que por falhas técnicas. A ética se prova nas decisões sobre pressão. Aplicar a ética é mais difícil que entender ética, por isso exige coragem. E o mais importante, a ética começa por você. Muito bom. Professor Pedro, agora sim, tem algumas, assim, muitos elogios, né, aqui no chat, dizendo que todos os líderes deveriam assistir. Eu acho que é um tema que sempre está muito engasgado, né, em todos. E eu queria, assim, aqui, primeiro tinha o Bruno pediu uma indicação, de livros que fale sobre os limites e as questões éticas no uso de IA em projetos. O senhor conhece Ah, algo? E sim, existem vários muito bons. Eu posso indicar, anota, por favor, o nome, eu envio para você, professor, e você distribui ah, para esse, que é muito importante. É um tema que está sendo discutido bastante sobre isso. É então, com uma Bruno, Felipe, exploração. eu vou falar para o Bruno, então, colocar no chat aqui para a gente poder, então, depois encaminhar essa indicação. E aí, Isso. eu acho que a gente poderia, assim, eu acho que o Carlos, né, ele coloca um aspecto que depois permeou aqui uma das colocações, que ele, como gestor de projeto, né, se você teria algum tipo de orientação, de dica, como que lidar com essa resistência adquirida aos canais de denúncia, né? Que ele Uhum. sempre teve essa experiência de ser gestor, e aí só receberam feedback ou informações a posteriori. E as pessoas sempre respondiam: puxa, mas eu achei que denunciar não daria resultado. Então, acho que Aham. então, tem alguma dica? Eu acho que com isso a gente pode, aqui depois no chat, muitos elogios mesmos, né? Assim, falando da necessidade da gente falar mais sobre essa temática. Teve gente que, aqui nem o Marcelo Torres, ele está fazendo um trabalho de conclusão numa pós de ética e filosofia política, né? Então, acho que ele diz assim que a sua apresentação foi brilhante. Então, acho que a gente podia encerrar com esse comentário do Carlos, e aí depois eu passo para aqueles que querem continuar a ter aulas com o professor Pedro, né, que está Uhum. presente nos nossos cursos de MBA, na nossa pós. A gente vai passar alguns dados de contato, professor. Então, se você quiser só fazer esse comentário para o Carlos sobre como que a gente rompe essa resistência dos canais de denúncia. Um dos pontos fundamentais é, né, mas essa resistência que ele menciona, em que sentido? É que assim, as pessoas, pelo que ele escreveu no chat, as Aham, pessoas acham que não vai ser feito nada, que não vai ter sim. resultado.
Então, eles dizem a posteriori e não usam esses canais ao longo do projeto, né? Então, acho que foi isso que o Carlos diz, assim. E aí as pessoas dizem, eu pensava que não ia dar em nada, usando os canais, né? Então, foi isso assim, como se tem algum exemplo de como que pode, de como que poderia lidar com isso. Foi isso que É. ele comentou aqui. Ah, uma das umas situações para lidar, porque quando que existe isso, né, uma informação fundamental, Carlos, que aparece aí na sua pergunta, é a dúvida, a falta de confiança. Então, abaixo dessa pergunta, tem algo que pode ser somente a ponta do iceberg. Porque se eu não confio no canal de denúncia da organização, ou seja, lembra aquilo que eu falei durante a apresentação sobre trust, sobre confiança? Entender as raízes dessa falta de confiança. E se ela para simplesmente no canal de ética, ou se ela é mais profunda. No caso do canal de ética, pode-se entender, dar maiores explicações sobre a forma com que é controlado. Porque muitas vezes, pô, quem está recebendo essa informação? Não é isso? Será que meu chefe está escutando isso? Será que essas cópias são passadas? Porque, na realidade, existem casos que ocorreram. O indivíduo fez a informação no canal de denúncia e foi chamado, um tempo depois foi demitido. Isso passou uma mensagem para toda a organização. Então, da onde vem essa desconfiança? Que experiências eles tiveram nessas empresas ou em outras empresas ou nessa? Talvez ele tenha informações que o gestor não tenha. Então, reunir com a equipe, entender e trocar ideias abertas, porque ele falou, mas alguns podem nem ter falado, nem mencionado, ficado calado. Quem sou eu? Nem vou mencionar que nem nada. Funciona uma beleza, esse canal de ética. E o que acontece? As informações que chegam lá de denúncia são todas água com açúcar. Lembra que eu falei da amortização da notícia ética, que ela vai subindo? Elas são açucaradas. Então, entender a preocupação fundamental. Dois, se for o caso simplesmente disso, e provavelmente é muito difícil que seja, provavelmente essa dúvida, essa falta de confiança é mais ampla. E vale a pena, mesmo para você, Carlos, aprender isso da sua equipe. Escutar uma boa conversa, escutar isso aberto. Se for, na primeira etapa, simplesmente esclarecer, olhar, se informar mais sobre como é que funciona esse canal de ética. Como que as informações são processadas? Existe auditoria? Quem recebe essas informações? Quem lida essas informações? Quem recolhe essas informações é a secretária do meu chefe. Mas, então, qual é essa cadeia? Muito bem, provavelmente, mesmo explicando tudo isso, ainda vai permanecer a confiança, a desconfiança. Se ela ainda persistir, escute o dos outros. Que casos eles têm? Que experiências? É o que se chama de sharing stories. Escute as histórias da sua equipe. E você Ótimas. provavelmente vai traçar um quadro maior, dentro desse contexto que eu mostrei, das raízes da desconfiança disso. Provavelmente ele viu exemplos da liderança que não lideraram, por exemplo, a ética. Lembra que um líder, toda vez que ele fala, ele transmite, mesmo muitas vezes sem falar nada, pela atitude.
Eu vou dar um exemplo. Um funcionário chega para o chefe, ele se reporta a dois chefes. Ele tem esse chefe, que é o chefe funcional dele, e o outro, que é o gerente do projeto. E ele tem uma tarefa do gerente do projeto. Ele está alocado ao projeto, mas ele se reporta ao chefe dele, que é responsável pelo salário dele. Então, ele recebe a seguinte mensagem do chefe: coloque-se na posição do funcionário. Ele fala: chefe, eu tenho esse compromisso aqui com esse trabalho que eu tenho que fazer. Ah, eu tenho que dedicar tempo para terminar essa minha participação no trabalho. Eu estou alocado nesse trabalho. Aí o chefe fala: sim, excelente. Eu apoio completamente esse projeto que você foi alocado. Mas não esquece da tarefa que você tem que entregar. O nosso departamento tem que entregar as tarefas um, 2, 3, 4 e 5. Em outras palavras, ao falar isso, ele não disse nenhuma palavra sobre não colabore com outro projeto, diminua o tempo do outro projeto, mas ele deixou, eu não dou a mínima para esse outro projeto. Eu tenho as metas do meu departamento. Então, perceba, escuta escutar a equipe, conversar a equipe durante as aulas, né? As aulas da a incerteza e avaliação de riscos, a professora Graziela, eu menciono sempre esses aspectos, que são observar os aspectos comportamentais, né? E para isso, você dialogar e escutar a sua equipe, conversar. Carlos, não sei se eu Sim, com respondi. certeza. Com certeza, né? Já fez milagre aqui, porque é um assunto bastante pantanoso, com muitos meandros, com muitas questões, e é por isso que a gente faz um convite para aqueles que querem conhecer mais. Professor Pedro, aqui ele acabou não se apresentando, mas ele é assim, além de toda a sua competência técnica, né, e excelência acadêmica, né? Já foi consultor da NASA, tem livros escritos sobre riscos, então assim, eu acho que é uma pessoa assim que vale a pena essa convivência. Professor Pedro, eu queria agradecer muito. Eu faço assim, para aquelas pessoas que querem receber, quiser colocar o e-mail, colocar no chat para receber essa indicação do professor Pedro, sim. A gente sempre fica muito atento também a leis de proteção de dados, né? Então, a ideia é só aqui poder enviar o indicação do livro. Queria agradecer mais uma vez pela sua generosidade, professor Pedro, assim, de uma Um aula grande prazer. Um estar grande prazer. aqui, estar aqui conosco. Eu vou aqui colocar, né, só as últimas, deixar os nossos contatos para não explorar muito tempo de vocês. Eu vou colocar aqui, né, os dados de contato do nosso núcleo, que aqui tem todos os dados, né? Assim, o nosso telefone, o nosso e-mail, gpro@fia.com.br. Vocês podem encontrar a gente em todas as redes sociais. E a gente está com dois cursos em andamento, assim, começaram faz uma semana com essas questões dos feriados. A turma já está fechada, mas alguém, caso queira ainda, de repente, a gente até consegue uma cadeirinha a mais para a parte de projetos, o MBA Advanced, como a parte do ágil, que começou a semana passada, mas como essa semana a gente não tem aula devido ao feriado, porque as aulas são de quinta-feira, quem sabe se alguém se estimula, mas se não, fiquem atentos nas nossas redes, a gente tem diversos cursos, né? A parte de certificação, que vai estar de PMP em julho, OKR na prática, também são 16 horas, curso curto de em julho. A parte de fundamentos e formação em projetos, ela inicia em agosto, né? E também a liderança em projetos ágeis, a gente tem um curso de 12 horas, que é em setembro, e aqui então a gente tem já a nossa pós-graduação
já para o ano que vem. Então, aqui tem para todos os gostos, né, para todos os tamanhos, né, de curso que você que se encaixe na sua formação. O que a gente sempre tem estimulado é que não deixem de estudar, né, assim, não deixem de poder dialogar com outras pessoas, porque esse network, isso é importante, e dialogar com especialistas como o professor Pedro. Então, mais uma vez, agradeço a todas. Aqui a gente tem no chat, né, o e-mail das pessoas. Eu vou pedir para toda a equipe da FIA, né, anotar estes e-mails para que a gente possa depois, então, encaminhar essa sugestão do professor Pedro de livro sobre os dilemas éticos do uso de IA em projetos. Muito obrigada, professor Pedro. Boa noite a todas e a todos. Obrigado, boa noite a todos, excelentes perguntas. E podem também me contatar no LinkedIn, Pedro C. Ribeiro, no LinkedIn. Será um prazer manter contato com vocês. Ah, Foi um grande prazer, boa noite a todos, tá? E obrigado novamente à FIA e à professora Graziella aí pela Imagina. excelente participação. Obrigada, obrigada a todos. Então, desejo uma ótima noite. Continuem seguindo a gente nas nossas redes, tanto no LinkedIn, como tem no Instagram, e tem os dados de contato do GPRO. Muito obrigada. Até logo. Tchau, tchau. Até logo a todos. Tchau, tchau.